nesse cenário. Exatamente. Eu acredito que as pessoas, Júnior, elas não tiveram ainda uma conscientização do que é viver o Cristo. Eu acredito que as pessoas, elas ainda têm uma visão... Não que eu esteja invalidando, vocês vão me entender muito bem, a questão da velha aliança. Mas nós temos uma visão ainda da presença da glória de Deus numa arca, numa manifestação de um fogo, dentro de um raio, de um trovão, dentro de uma manifestação de uma teofania. Nós temos uma visão da glória de Deus quando ela entrava, acessava num determinado lugar e as pessoas, elas caíam prostradas no chão porque não conseguiam ficar de pé diante da sua presença. Essa é a visão que nós temos ainda da glória. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que toda a glória hoje, ela repousa sobre quem? Sobre a pessoa de Cristo. E o Cristo ressuscitado, ele recebeu um nome que está escrito acima de todo o nome. Ele está assentado à destra de Deus Pai. Ele é aquele que se movimenta governando as nações e ele está para voltar. E nós precisamos ter essa consciência de que esse Cristo, ele precisa ser encarnado por cada um de nós. Nós estávamos mal acostumados com 2 horas de reunião em que nós éramos anestesiados por uma palavra motivacional e íamos para casa e a nossa vida continuava na mesmice de sempre. Hoje eu estou vendo os pais voltarem a abrir a Bíblia na mesa, juntamente com os filhos, e compartilhar das Escrituras. Hoje eu estou vendo os cultos familiares voltarem para dentro das casas, os maridos assumirem seus papéis e funções, as mulheres assumirem seus papéis e funções. Ou seja, Deus está começando a ajustar as coisas debaixo de uma palavra em que as famílias são bases, em que o Cristo irá se revelar. Então nós vamos nos reajeitar depois como igreja, sim, nós vamos nos reajeitar. Mas existem, deixa eu voltar aqui para alguns dos dados, 8% somente da força missionária mundial está em campo. Os outros, onde estão? Existem 100 milhões de crianças vivendo nas ruas e para cada 5 nascidas, 2 são abortadas, isto é, 40%. Existem 19 milhões de refugiados por conta de guerras e conflitos. Existem 22 milhões de prostitutas no mundo. Existem dos 520 milhões de favelados em condições subhumanas de miserabilidade. Existem 2,3 bilhões de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. No mundo existem 8 milhões de povos que ainda não foram alcançados. Isso é, 33,33% da população mundial nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Menos de 1% das finanças da igreja brasileira são investidos em missões. A média de investimento em missões do crente brasileiro é de R$1,30 por ano. Ou seja, nós estamos vivendo de forma institucionalizada, denominacional, litúrgica, ritualística, dentro de 4 paredes, mas não temos ainda identidade de filhos e herdeiros e ainda não fomos ativados nos nossos dons e talentos como santos que precisam fazer a obra do ministério de Efésios capítulo 4, versículo 12. Eu acho que é esse despertar.